do Senhor. Quem ama a palavra do Senhor é quem ama. Quem ama a palavra do Senhor? É impressionante, né? Como podemos ter tanta intimidade, tanta confiança em alguém que nunca vimos pessoalmente, mas podemos sentir a sua presença, né? Lucas, que escreveu este evangelho, ele nunca teve contato direto com Jesus, né? Lucas, ele era um médico, ele estava ali acompanhando Paulo em suas viagens missionárias, ele nunca teve contato direto, e ele escreveu o evangelho segundo aquilo que ele ouviu diretamente dos discípulos, que se tornaram apóstolos, né? E tu vê uma intimidade tão grande, algo tão gostoso. O evangelho de Lucas é muito forte, porque Lucas também não era judeu, né? Ele era um gentil. Então isso mostra a capacidade que Deus nos deu para, mesmo estando tão distantes de Deus, muitas vezes a gente tem uma intimidade tão grande com Deus, né? Nada consegue nos separar do amor de Deus. E hoje nós estamos aqui na presença do Deus Pai Todo-Poderoso para ouvir a sua palavra, e eu leio Lucas 24, que diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se dessas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos discípulos demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que disseram todas essas coisas aos apóstolos. Você pode aplaudir a Jesus, meu povo? Vamos ter um assento em nome de Jesus, vai? Pode tomar o teu assento, isso. Pode se assentar, isso. Pode continuar aplaudindo, vai. Pode continuar aplaudindo. Olha que aplauso fervoroso. Pode aplaudir a Jesus. Essa palavra é verdadeira, essa palavra é fiel, e o teu aplauso é para Jesus. Aleluia. Glória. Que palavra linda. Eu estava no gabinete lendo essa palavra, e o Espírito Santo começou a falar tão forte comigo. É lindo que nos dias difíceis da nossa vida, nos dias de prova, sempre é bom, né? Ter uma palavra boa, não é verdade? De um amigo, de uma pessoa como um vizinho, um conhecido, alguma pessoa boa que Deus colocou no teu caminho, te dá uma palavra boa, seja ela qual for, né? É sempre bom ouvir uma palavra boa. Quando alguém tiver numa situação difícil e consegue sentir a tua dor e tenta te ajudar de alguma forma, mas não existe palavra que fale melhor, não existe palavra que consiga adentrar no mais profundo da nossa alma do que a palavra do Deus Todo-Poderoso. Há momentos que não existem palavras que possam te consolar, né? Na perda de um ente querido, num problema muito grave, numa enfermidade muito grave, as palavras humanas, mesmo que de bom grado, não têm a capacidade de consolar o teu coração.
quando nós lemos a palavra do Senhor, debaixo da interpretação do Espírito Santo, parece que vem um renovo, uma certeza de que vale a pena a lutar, a pelejar, a derramar lágrimas e perseverar na fé, na esperança, no amor e na fidelidade. Aleluia! Glória a Deus. Esse texto é muito lindo, porque retrata o cenário do momento do cumprimento de uma promessa muito forte. Que Jesus, ele avisou, ele disse: vão me pegar, vão me tomar, né? vão me perseguir, vão me trair, vão me torturar, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Vão fazer todos esses males, mas eu vou ressuscitar. Só que na hora da luta, os seres humanos esquecem das promessas. Quando a luta vem muito forte, e não é por maldade, não é por ignorância, não, é que a luta, ela vira um turbilhão e você esquece da promessa naquele momento. Você esquece, sabe? E naquele momento, quando Jesus foi morto, perdeu a sua vida, ele foi levado para um sepulcro, uma abertura na rocha que existe até hoje, está lá vazio. Foi levado para lá o seu corpo. E as mulheres que têm uma grande sensibilidade, a grande maioria aqui são mulheres, as mulheres que têm uma grande sensibilidade, elas tiveram uma grande consideração por Jesus, não somente como Deus, não somente como Filho de Deus, como um profeta, como um homem poderoso que fazia milagres, mas como um amigo. Elas pegaram especiarias, elas foram até aquele local para cuidar do corpo de Jesus. Elas não foram para ver um milagre, elas tiveram consideração e compaixão de ir lá cuidar do corpo e velar o corpo de um amigo querido. Isso é muito lindo, e eu vejo três aspectos fortes dentro dessa palavra. Quando elas chegam nesse lugar, lá estão dois varões. Diga dois varões. Diga dois varões. Só que não são varões comuns. Varões são homens. Perspectiva de algo masculino. Varões com vestes resplandecentes. Ali estavam os anjos de Deus, que cuidavam daquele lugar sagrado, onde o corpo de Jesus já não estava naquele lugar. E aqueles varões, ao qual as mulheres tiveram que abaixar o seu rosto, porque não conseguiam encará-los, tamanha era a luz, eles diziam assim: por que estão procurando entre os mortos? Por que procurarem entre os mortos? Vocês estão procurando o lugar errado. Naquele momento a intenção era linda, naquele momento estava sendo procurado a pessoa certa, mas no lugar errado. Jesus havia feito uma promessa. Ele prometeu dizendo assim: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito, eu não fico na mão. Ele ressuscitou. Aonde estava Jesus naquele momento? Quando as mulheres foram ali para cuidar do corpo dele, para passar especiarias, para perfumar o corpo dele, dentro do ritual judaico da época, aonde estava Jesus? Primeiro, ressuscitou. Foi até o inferno tomar a chave do inferno e da morte, arrancar toda a autoridade da morte de Satanás. Depois foi para a glória e assentou à destra do Pai. Olha que forte. Ressuscita. Jesus estava no mundo espiritual. Enquanto as mulheres procuravam Jesus no lugar físico, Jesus estava no mundo espiritual. Ele estava vencendo a Satanás, ele estava agindo no mundo espiritual. Muitas vezes nós sofremos, primeiro, porque esquecemos das promessas que Jesus fez. Se aquelas mulheres tivessem parado para pensar, elas entenderiam que ali não estaria o corpo de Jesus, porque ele diz que ressuscitaria ao terceiro dia. Procuraram o corpo de Jesus, procuraram o mestre no lugar
lugar físico, e ele estava em um lugar espiritual. Às vezes, no momento da luta, da perseguição, da angústia, tu começa a procurar a solução naquilo que é físico, naquilo que é tangível, mas o Senhor manda te dizer que no mundo espiritual está acontecendo algo grande. Enquanto o corpo de Jesus não estava naquele sepulcro, ele estava no mundo espiritual, vencendo o inferno e a morte. Ei, talvez você esteja procurando o lugar errado, procurando a felicidade, procurando a solução, procurando a paz. Aonde você está procurando? Mas eu estou procurando Jesus, sim, mas talvez no lugar errado. Eu vejo dentro dessa palavra que a maioria das respostas para a vida de alguém que crê em Deus está no mundo espiritual, para a vida financeira, para a vida sentimental, todos os aspectos da tua vida. A resposta que vem de Deus, ela começa no mundo espiritual, ela começa no se encher do Espírito Santo. Mas primeiro, em ter a capacidade, no meio do vento da luta, lembrar da promessa de Deus. Se Jesus disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, é porque ele não estaria mais no sepulcro, é porque o corpo dele não estaria ali, mas ele estaria no mundo espiritual. Aleluia! Glória! Tem gente sentindo a presença de Deus. Tem gente sentindo a presença de Deus. E os varões, os anjos ainda pregaram para elas. Está vendo como tem anjos de Deus aqui? Está vendo como tem anjos de Deus aqui? Por isso você tem que ficar ligado com Deus. Quando Jesus estava pregando, os anjos estavam lá ouvindo, porque eles disseram assim: ei, vocês não lembram não? Quando ele disse assim, ó, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. Ou seja, quando Jesus pregou isso, esses mesmos varões estavam lá com ele. Há anjos de Deus nesse lugar aqui. Se tu abrir a tua visão espiritual, se tu abrir agora a tua mente e a tua alma, tu vai ter a capacidade de sentir a presença de anjos de Deus que vieram nesse lugar para trazer respostas, para anotar orações, para fazer trabalhos espirituais, amando de Jesus Cristo. Vocês não lembram? Que ele diz: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado. Sabe o que é ser entregue na mão de pecador? Ei, quem aqui gostaria de ser entregue na mão de pecadores? Sabe o que é isso? É quando você pergunta: Senhor, por que o Senhor está permitindo essas pessoas falar isso na minha vida? Por que o Senhor está permitindo essas pessoas fazerem isso contra mim? É a vontade do Senhor para a minha vida ser humilhado e seja crucificado. É da vontade do Senhor para a minha vida eu sofrer no meu corpo e na minha alma. É da vontade do Senhor eu passar. Aqui não está dizendo que é a vontade. Dizia assim: convém que o Filho do Homem seja entregue. É necessário. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Às vezes eu vejo tantas pessoas que têm tanta fé, perguntando: profeta, se eu tenho um chamado de Deus, se é para ser de Deus esse relacionamento, por que eu estou passando por tudo isso? Convém que tu passe por essa luta, convém que tu passe por essa guerra, convém, você terá que passar por isso. Senhor, mas e as tuas promessas? Convém que tu passe por isso. É conveniente, é necessário. Os pedidos que tu fez a Deus exigem que tu tenha essa experiência na tua vida. A grandeza daquilo que tu quer de Deus exige que tu passe isso na tua vida. Ninguém quer passar pela tempestade, mas um capitão que nunca passou por uma grande tempestade, ele nunca será um bom capitão. Há um ditado que diz que mar tranquilo não forma bom marinheiro. Tu tem pedido tantas coisas para Deus e tu pergunta: Senhor, por que está dando tudo errado? O Senhor diz: convém que tu seja perseguido,
Eu vejo esse segundo ponto, que há coisas que convém acontecer. Como tu vai viver a felicidade? As pessoas querem as coisas de maneira imediata, mas você não teria a capacidade hoje de administrar o que o Senhor está preparando para você. O Senhor está preparando algo tão grande para a tua vida. É como se você fosse um pequeno empresário e Deus estava preparando tu para ser um empresário de uma rede enorme. Talvez hoje você não tenha capacidade, você não tenha experiência. Os ventos que têm soprado, as lutas que têm te apertado, tu não parou para ver que veio luta, foi luta, e tu continuou na presença do Senhor. Essas lutas que vieram estão preparando a cada um de nós para viver um ministério, para viver uma profissão, para viver um relacionamento, para viver a salvação e a vida eterna. Eu estou pregando a palavra do Senhor nessa noite para pessoas que estão no vale, e no vale o Senhor tem moldado vencedor. Eu encerro com o versículo 10. E era Maria Madalena, diga Maria Madalena. Diga Maria Madalena. E Joana, diga Joana. E Maria, mãe de Tiago, diga Maria de Tiago. E mais algumas mulheres. Sabe o que é interessante aqui? Esse texto aqui, ele tem milênios, amém? Amém ou não amém? Esse texto aqui tem milênios. Não tem 100 anos, não tem 200, tem milênios. Agora me diz uma coisa. Por quê? A primeira experiência com Jesus ressuscitado foi com mulheres. Depois que as mulheres encontram esse lugar vazio, têm um contato com os anjos de Deus, aí Mateus 28:9, na ordem cronológica, um pouquinho depois, Jesus aparece para elas. Por que Jesus apareceria para mulheres nessa época, onde a mulher não tinha credibilidade nenhuma? Quem é mulher, diga amém. Graças a Deus que tu vive nessa época, porque naquela época ali, o que tu falava e uma bezerra fazendo mulher era a mesma coisa, não valia nada. A palavra de uma mulher não valia nada, a conversa de uma mulher não tinha valor nenhum, algum para a sociedade. Por que Jesus apareceria para mulheres, sendo que elas, contando que aquilo havia acontecido, não haveria credibilidade? Por que Jesus apareceu para mulheres? Tu consegue voltar no começo do texto comigo? Que diz que no primeiro dia da semana, de madrugada, aquelas mulheres se uniram de madrugada, pegaram especiarias que não eram baratas, tiveram que sacrificar, tiveram que se unir, acordar de madrugada, tiveram que pagar um bom preço, comprar especiarias, e elas foram até aquele lugar para honrar o corpo de Jesus Cristo. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus apareceu não olhando se era homem ou mulher, mas honrando aqueles que o honram, honrando aqueles que acreditam. Era o pior momento, era o terceiro dia, ainda não tinha acontecido nada. Os discípulos não foram ver se o milagre tinha acontecido, mas aquelas mulheres se esforçaram, sacrificaram e de madrugada estavam na presença de Deus. O milagre não vai se apresentar para o mais bonito. O milagre não vai se apresentar devido à condição financeira, devido à condição física. O milagre, ele se apresenta para aqueles que honram ao Senhor nos dias difíceis. Aquelas mulheres não estavam ali atrás de um milagre, elas queriam apenas honrar o corpo do seu amigo, do seu Senhor, e honrar o corpo de Jesus Cristo. Foram as primeiras a ter um contato espiritual forte. Depois, lá em João 20:19, Jesus aparece para os discípulos. Jesus vai até os discípulos, eles estavam todos reunidos. Jesus vai lá e aparece para eles. O que acontece? Tomé olha e fala: será que é Jesus mesmo? Mostra a tua mão aí que eu quero ver. Você está entendendo o mistério? Ser primeiro é ter prioridade. Ser primeiro é ser a primícia. Essas mulheres tiveram a honra de serem
chamando essa noite para ter um encontro com Ele, para ver o sepulcro vazio e para entender que só vai ver milagre aquele que sacrifica perante o Senhor. Só vai ver milagre aquele que se esforça perante o Senhor. Só vai ser prioridade aquele que prioriza as coisas de Deus. A mulher virtuosa que se apresenta perante o Senhor, lutando pela sua família, colocando Deus em primeiro lugar. O varão valoroso